Nós vamos falar mais a respeito da tramitação dessa matéria, da maneira como foi discutida e até da facilidade, entre aspas, porque foi aprovada com muita rapidez, sancionada também com muita rapidez, aqui numa entrevista com o deputado Gustavo Neiva, que já está aqui conosco. Deputado Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Bom, a Assembleia Legislativa está terminando os seus trabalhos nesse semestre e terminando com a aprovação desta redução. Como é que o senhor avaliou a tramitação rápida dessa matéria e a aprovação na Assembleia Legislativa? Bom, primeiro nós temos que ressaltar a resistência do governo do Estado em cumprir uma lei federal que uniformizou a alíquota de cobrança do ICMS em todo o Brasil. Tendo em vista que o governo, ao invés de cumprir a lei, primeiro foi no Supremo contra a lei, né, alegando a inconstitucionalidade da lei. Depois, todos os outros estados da federação fizeram a regulamentação dessa lei federal através de um simples decreto, que é uma maneira mais ágil de se tornar eficaz esta lei. E o governo do Estado optou pelo caminho mais longo. E isso, o consumidor piauiense já está penalizado em mais de 15 dias. Nos outros estados, essa redução já aconteceu bem antes do que no estado do Piauí. Então, o governo tentou de todas as maneiras, as manobras, para realmente não beneficiar o nosso consumidor e dar esse alívio no seu bolso. O que ocorreu foi a pressão popular, através das mídias sociais, dos canais de televisão, dos portais, o povo reivindicando o seu direito. E aí o governo se viu de uma forma que não teria mais como resistir à aplicação desta lei federal. Encaminhou para a Assembleia e rapidamente foi discutida e aprovada. E isso nós temos que lamentar, justamente o tempo perdido que houve. Mas a alegria da gente durou pouco, porque juntamente com a publicação da sanção da lei, houve também a publicação de um decreto que autoriza a alteração, ou seja, a majoração no preço base de cálculo que incide a alíquota. Ou seja, hoje a alíquota de 31% estava sendo cobrada sobre o preço de R$ 4,94. Estava congelado esse valor. Com esse decreto, abre aí a brecha para que o governo eleve esse valor e vai incidir a alíquota de 18%. Ou seja, o governo deu com a mão e tirou com a outra. E isso o consumidor vai sentir agora rapidamente que não vai ter essa diferença, não vai baixar, como o Estado vem dizendo. A narrativa do Estado é justamente transferir a responsabilidade para os empresários, ao tempo que ele coloca que a redução tem que ser de R$ 1,13. Como que vai reduzir R$ 1,13 se reduziu realmente a alíquota? Mas eles vão aumentar o preço base para incidir a nova alíquota. Então, uma coisa vai compensar a outra. É uma estratégia, então, seria, na visão da oposição, deputado, uma estratégia do governo do Estado para tentar aí reduzir essa perda na arrecadação prevista? Primeiro, Lídia, nós temos que salientar que não existe perda. Isso é falácia do governo. Não tem uma projeção? Não, mas eu vou provar. Joelson, esta semana, eu estou com a matéria aqui, o governo do Estado, a governadora Regina Souza, publicou um decreto suplementar, um decreto orçamentário suplementar. Ou seja, o que é isso? Ela está distribuindo mais dinheiro de 37 milhões. Ela está distribuindo 37 milhões para 5 órgãos do governo do Estado. Qual é a justificativa desse decreto suplementar orçamentário? Superávit financeiro. Ou seja, excesso de arrecadação. Mas a perda começa a partir do momento que a lei Lídia, passa a valer. Hoje o governo está arrecadando muito mais do que projetou, do que orçou na lei orçamentária. Então o governo está ganhando muito mais do que está no orçamento. Então não vai haver perda real. O governo vai deixar de ter esse superávit, um pouco desse superávit. Mas também a lei que regulamenta o mercado diz: quanto você baixa o preço, o consumo vai aumentar. Então, essa falsa perda orçamentária também vai ser compensada
pelo aumento do consumo. Você acredita que o fato de uma queda no preço do combustível vai fazer as pessoas comprarem mais gasolina, mais álcool e gerar mais receita? Claro, isso é a lei de mercado. Vai ser uma projeção que não dá para medir muito bem, né? Mas como também a projeção do governo é falha, eu acabei de dar 2 exemplos que vão de encontro às informações passadas pelo governo. Como é que o governo vai ter perda e está suplementando o orçamento de vários órgãos, justificando que está tendo um superávit financeiro? Deputado, sobre o decreto... Se tem a lei do mercado que quanto menor o preço, o consumo aumenta, isso é a lei de mercado. Então, essa falácia que vai haver perda, que vai ter prejuízo na educação, na saúde, na segurança, isso é falácia. Até porque o Estado do Piauí vive um apagão em todos esses setores. A educação, nós estamos há 2 anos e 5 meses sem aulas. Os professores encerraram agora uma greve, não porque tiveram as suas reivindicações atendidas, mas porque o governo estava perseguindo os professores. A segurança pública, esse é o noticiário de todos os meios de comunicação, né? A violência campeando e aumentando. E é provado que o orçamento da segurança pública no estado do Piauí vem diminuindo ano após ano. Então, o governo não se interessa em segurança. Então, o que há na realidade é má vontade do governo do Estado em beneficiar o consumidor do Estado do Piauí. E eu não tenho dúvida, diante do cenário que está aí apresentado, nós iremos continuar pagando a gasolina mais cara do Brasil. Que isso é inaceitável. Como é que um dos estados mais pobres da federação paga a gasolina, o seu consumidor paga a gasolina mais cara da nação? Isso é inaceitável. Deputado, sobre o decreto que o senhor fez referência aí do governo mudando a base de cálculo sobre o ICMS, integrantes do governo alegam que descartam essa atribuição, alegando que há dois mecanismos que impediriam. Primeiro, uma liminar do ministro André Mendonça, de junho já deste ano, que fixou essa base de cálculo em R$ 4,94, preço congelado, resultado de uma média de 60 meses. E um outro impeditivo seria uma resolução do CONFAZ, que é o Conselho Federal dos Secretários de Fazenda, que foi aí que estabeleceu aquele congelamento de novembro do ano passado em R$ 6,94. Isso impediria os governos de mexer nessa base de cálculo, salvo ou a mudança da liminar do ministro André Mendonça ou dessa resolução do CONCEFAZ? Eu espero que realmente o governo haja dessa forma. Uhum. Se quer agir dessa forma, por que editou o decreto flexibilizando esse cálculo nesse preço base? Então, se o governo quer continuar com o preço da pauta em R$ 4,94, não teria necessidade de editar esse decreto. Então, o que eu acho, Amadeu, é que a população deva continuar no seu papel, exigindo os seus direitos, reivindicando os seus direitos e fazendo essas manifestações que vem fazendo. Eu acho que só assim o governo vai respeitar o nosso consumidor. Deputado, na Assembleia há um pedido de CPI, o deputado Henrique Pires tem as 10 assinaturas, a oposição defende a realização dessa CPI? Claro, e muito mais nesse momento, que há essa guerra de narrativas. O governo vai para os meios de comunicação e diz que, com agora o governo, depois de muita pressão, depois de muita resistência, resolveu obedecer à lei federal. Vai baixar em R$ 1,13. A gente vê os empresários colocando que não é bem assim, que não é imediato, que realmente nós sabemos que o imposto cobrado dos combustíveis é pago de forma antecipada. Então, o combustível que hoje tem de estoque nos postos de gasolina está lá com o preço do imposto antigo. Mas os postos dizem que não vai baixar, mesmo baixando 18%, de 31% para 18%, não vai ter essa redução total. Então, é um instrumento legal que a Assembleia tem, o Poder Legislativo tem, de a gente ver qual a narrativa está correta e a gente fazer com que a população receba as informações de forma transparente. É isso que nós queremos. Eu espero, Joel, que o governo do Estado, já vi notícia, que o governo do Estado e a própria governadora deu declarações que não é o momento, que tal. Eu espero que o governo não faça carga nos deputados do governo, inclusive a iniciativa é de um deputado da base, o deputado Henrique Pires, que o governo não faça pressão nesses deputados para retirarem as assinaturas. Eu acho
que ela está bem na moda, vamos dizer assim. Mas não foi lido ainda pelo presidente Temístocles? Já foi lido na coisa, agora falta todo o procedimento, né, de instalação. Agora, os críticos da CPI, os parlamentares críticos da CPI, falam sobre dois aspectos. O primeiro deles é a possibilidade de se transformar em palanque eletrônico em períodos pré-eleitorais, ou aí perto do período eleitoral como nós estamos vivendo. E o outro é a dificuldade que os parlamentares normalmente têm em períodos de campanha e pré-campanha para cumprir as agendas no parlamento. Não, primeiro, dois fatos. A CPI, claro que ele é um instrumento político, ele é um instrumento do poder legislativo, e claro que é um instrumento político. Lá na esfera federal, a gente vê isso constantemente, né? Esse debate, as CPIs são instaladas de acordo com os temas que estão lá em debate. Segundo, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, perfeitamente, dá para conciliar as duas agendas, até porque, como nós somos parlamentares, nós temos esse compromisso, essa obrigação com a população e com o Poder Legislativo de nos fazer presente, né, na Assembleia Legislativa. Nós não podemos, sobre a alegação que nós estamos no período eleitoral, a gente não comparecer na Assembleia Legislativa. E sem dúvida nenhuma, você mesmo comentou no começo, é um tema que a população está muito atenta a isso, está muito querendo saber o porquê que o Piauí continua pagando a gasolina mais cara do Brasil. É inadmissível isso. Eu acho que o instrumento da CPI é o instrumento adequado que nós podemos aprofundar todo esse debate. Colocarmos o governo, de um lado, com a sua narrativa, os empresários, do outro lado, com a sua narrativa, e a gente aí fazer esse amplo debate e chegar a um resultado. O resultado que tem que ser vamos baixar o preço da gasolina. Nós não podemos admitir que um dos estados mais pobres da federação continue a pagar a gasolina mais cara do Brasil. Deputado, outro tema que movimentou a bancada oposicionista dessa semana foi o relatório do Tribunal de Contas que trata de irregularidades praticadas pelo governo na execução do programa de alfabetização de jovens e adultos. A Assembleia entrou no recesso. Que ações a bancada pretende adotar em relação a esse documento? Primeiro, nós temos aqui que colocar que é um relatório muito consistente, elaborado por técnicos do Tribunal de Contas do nosso Estado, que é o órgão encarregado de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, e lá é enumerado uma série de irregularidades gravíssimas, que vão desde de pessoas falecidas, que estão matriculadas e assistindo aula, conforme atesta diário de classe, com a presença desses falecidos, como quase 5 mil funcionários públicos, municipais e estaduais matriculados, pessoas menores de 18 anos matriculadas, e isso se estende às empresas, às entidades contratadas para fazer essa alfabetização. Muitas delas, o tribunal, numa inspeção em loco, não localizou essas empresas. Quando localizou, atestou a incapacidade técnica de fazer esse programa de alfabetização. Não existe muitas delas, empresas que vão alfabetizar 20, 25 mil alunos, não tem sequer um funcionário registrado nesse órgão. Nas inspeções em loco, nas turmas que foram selecionadas, claro que isso faz uma expressão por amostragem, é um programa muito grande que abrange todo o estado do Piauí. Nas inspeções em loco, Joel, muitas turmas não foram localizadas, quando lá no site alfabetizar, lá da Secretaria de Saúde, diz que as aulas estão em andamento, as turmas não foram localizadas. Quando foram localizadas, constataram instalações inadequadas para fazer essa alfabetização, como também merenda de péssima qualidade, quando existe, e um material didático imprestável. Então, é um rosário de irregularidades que esse programa já teve um gasto de mais de 58 milhões, e vale ressaltar que todas essas entidades receberam de forma antecipada 20% do valor total do contrato, e tem aí mais 124 milhões prestes a serem gastos. Inclusive, os técnicos do Tribunal de Contas recomendam a suspensão imediata da execução financeira desse programa. Bem como a Polícia Federal, você me perguntou das providências, a Polícia Federal já há um inquérito instalado investigando esse programa PROAGE, como também o Ministério Público Federal já propôs ação junto à Justiça Federal também para a suspensão
dessa execução. Não resta dúvida que o governo usa de pano de fundo uma causa nobre, que é alfabetizar pessoas que no passado não tiveram essa oportunidade, quando na realidade isso é um programa fantasioso, eleitoreiro e o maior esquema de corrupção da história do nosso Estado. Bom, para a gente trazer o assunto combustíveis ainda aqui na nossa conversa, deputado, hoje pela manhã o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Fábio Novo, esteve no Ministério Público, no PROCON, para falar a respeito da necessidade, apontar aí, falar sobre a necessidade de fiscalização de postos de combustíveis. Vamos ver o que disse o deputado. Quando ontem a governadora sanciona a lei que reduz ainda mais o valor para combustível, diesel, gasolina e gás. O que aconteceu? Hoje era para a gente amanhecer com postos cobrando combustível mais barato. Não cobrou. Hoje, inclusive, o site da UOL está mostrando que a gasolina, o preço médio do Piauí, é o mais caro do país. Então, precisamos investigar por que a gasolina no Piauí é mais cara que o Amazonas e o Acre, quando a logística para levar combustível para esses estados é muito mais difícil, portanto, deve ser mais caro. Então, tem alguém ganhando muito com essa história. A questão não é só, então, a alíquota do imposto. Não é a alíquota do imposto, porque a alíquota do imposto, a base de cálculo, passou 10 meses congelada e continua aumentando. Aí agora reduz a base de cálculo ainda mais, portanto não estava se cobrando 31% e continua aumentando. Aí reduz também a alíquota e hoje nos postos de combustível não tem gás mais barato, não tem gasolina mais barata. Então o PROCON eu vim aqui pedir que ele tome providências e fiscalize. E aí, deputado, a posição do deputado concordando com o senhor que a gasolina é cara. Eu concordo com o deputado Fábio Novo e quero aqui também fazer um apelo a ele, que ele assine a CPI dos combustíveis lá na Assembleia. Eu não vi a assinatura dele, então vamos cobrar, eu acho que todos os órgãos somados para fazer essa ampla investigação desse caso que merece essa apuração. Então o PROCON é um órgão competente para se fazer isso aí. E nós lá na Assembleia, deputado, nós temos também a nossa maneira, o nosso remédio constitucional para se fazer essa investigação. Assine a CPI dos combustíveis, que lá também eu acho que nós temos deputados preparados, advogados, profissionais liberais, de todos são representativos de toda a sociedade, para que nós possamos também lá na Assembleia fazer a nossa própria investigação. Não vamos ficar só com a narrativa de empurrar a bola para o outro, não. Né? Então, o governo empurra para os empresários empurram para o governo. Vamos descobrir quem está com a verdade. É isso que a população quer, transparência. E é isso que menos o Estado tem, é transparência. O presidente do Sindicato dos Postos acabou de dizer que essa redução não é imediata, porque aquele combustível que está lá no tanque do posto de combustível, ele já pagou o imposto de 31%. Então, tem que chegar um novo combustível para que o consumidor sinta isso no bolso. Agora, o que eu espero também é que não seja majorado o preço base de cálculo da alíquota, porque senão o governo está dando com a mão e tirando com a outra. Mais uma manobra do governo do Estado. Vamos estar atentos a isso, vamos acompanhar de forma diligente todo esse desenrolar dessa questão, para que a população possa realmente saber quem é o culpado. Da mesma forma que o deputado Fábio Novo quer saber quem é o culpado, nós também da oposição queremos também saber o culpado. Nós percebemos claramente que o governo faz aí um jogo de narrativas para encobrir a verdade. Não queremos lá na Assembleia ter essa CPI para que nós tenhamos a verdade. Quero agradecer, deputado. Obrigado pela participação no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, Joelsa, Lídio, Elivaldo, e me coloco sempre à disposição da TV Cidade Verde para prestar os esclarecimentos à nossa sociedade. Deputado Gustavo Neiva, do Progressistas.